e não se passa um dia sequer, nós ouvimos falar de violência. E muitas vezes nós somos até vítimas desta violência. Com certeza você deve conhecer alguém que já foi vítima desse modelo de mundo que nós vivemos hoje, marcado pela violência. Talvez violência no trânsito, violência em casa, dentro da própria família, talvez violência não, como diz o outro, não física, mas violência até mesmo psicológica, moral. Todos os dias a gente vê pessoas que enfrentam isso, e muitas vezes enfrentamos isso no nosso dia a dia. Mas qual é a nossa atitude diante desta situação? Como nós nos portamos diante da violência? Como reagimos às atitudes de violência no mundo hoje? Fazemos como os outros, usamos a tolerância zero, ao famoso olho por olho, dente por dente, ou agimos de maneira diferente? A palavra de Deus que nos é oferecida nesta liturgia, no 7º domingo do tempo comum, nos apresenta qual deve ser a atitude do cristão diante da violência. E nos apresenta dois modelos: um modelo de Davi, o modelo proposto por Jesus Cristo e o modelo proposto por São Paulo. O exemplo de Davi, que havia sido escolhido rei, ainda menino, diante da escolha dele como rei, o rei Saul se sentiu enciumado e procurava a todo custo matá-lo, e Davi vivia fugindo, se escondendo para lá e para cá para não morrer. De repente, Saul é oferecido de bandeja, como a gente costuma dizer, nas mãos de Davi. E qual é a atitude de Davi? Ele tinha a possibilidade de acabar com o ciclo de violência que o perseguia. O amigo que está junto com Davi diz para ele: vamos aproveitar e vamos acabar com isso de uma vez por toda. Vou cravar ele com a lança e resolve esse problema. Aí então a atitude de Davi: não mates. Por quê? Tem uma razão pela qual Davi não quer matá-lo? Sim, uma razão muito clara, óbvia, que deveria ser a marca de todo cristão: porque ele é um ungido de Deus, ou seja, ele é uma criatura de Deus. É alguém criado à imagem e semelhança de Deus. E todos nós sabemos que a vida pertence única e exclusivamente a Deus. Só Ele pode dar a vida, só Ele tem o direito de tirá-la. Então a atitude de Davi: não faça isso. Por quê? Porque ele é ungido, ele é filho de Deus, e só Deus tem o direito de tirar a vida. E depois ele diz: olha, eu tive a possibilidade de agir com você da mesma maneira que você estava agindo comigo. E olhem que o tempo de Davi era justamente o período do olho por olho, dente por dente. O que você me faz, eu te devolvo na mesma moeda. A lei permitia. Se você me quebra uma perna, eu tenho o direito de devolver na mesma medida. Quebro-te uma perna também. Se você me prejudica financeiramente, eu tenho todo o direito de prejudicá-lo. Mas mesmo diante desta prerrogativa que a lei lhe concedia, Davi vai além. Ele é ungido de Deus. A lei me permite, a lei criada pelo homem me permite. Agora a lei máxima, que é a lei natural, que é a lei de Deus, diz que não. O 5º mandamento nos ensina isso, não é?
Não o quê? Não matarás. Nós aprendemos isso desde criança, ou na catequese, muitas vezes em casa. Eu aprendi os mandamentos em casa com a minha mãe. Então nós aprendemos em casa no quinto mandamento: não matarás. Ah, mas a lei permite. Repito, a lei humana. A primeira, a lei natural, diz: não matarás. E Davi tem esta capacidade de ir além do que a lei previa. Ele é o ungido de Deus, eu não tenho direito de levantar a mão contra ele. Todo cristão, se todo homem, se toda mulher, filho, filha de Deus, agisse desta maneira, o mundo não seria como é hoje. Não teríamos tantas pessoas se aproveitando dos outros, não teríamos tanta injustiça, não teríamos tanta corrupção. É com essa mentalidade, pais e padrinhos da Clarice, que vocês têm que criá-la. A mentalidade de Davi, do ir além da lei, de olhar para o outro, de olhar para o outro semelhante dela, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, olhar como alguém que é sempre ungido de Deus, filho, filha de Deus. Na segunda leitura nós temos o exemplo de São Paulo. São Paulo que faz essa comparação, entre o homem terrestre e o homem celeste. Ele diz que o homem terrestre, criado à imagem da terra, ou seja, limitado, que muitas vezes se deixa guiar pela lei humana, é imperfeito, vai voltar para a terra de onde um dia saiu. E dentro em poucos dias nós ouviremos na quarta-feira de cinzas: lembra que tu és pó e que ao pó voltarás. Mas Paulo diz que o homem espiritual, ou o homem celeste, é a imagem de quem? É a imagem de Deus. E o salmista, nesse Salmo 102 da liturgia de hoje, nos diz como este Deus é. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo. E nós somos a imagem de qual homem? O homem terrestre ou o homem espiritual? Estamos na terra. Lembremos-nos que Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, nos capítulos 15, 16 e 17 de São João, ele diz para o Pai assim: guarda-os do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ou seja, nós não somos criados à imagem do homem terrestre. Por Jesus Cristo, por sua morte, por sua ressurreição, nós somos transformados em homens espirituais, imagem e semelhança plena de Jesus Cristo. E ele, a exemplo do Pai, é bondoso, é compassivo. É assim que o cristão tem que ser. Ah, mas quem me rodeia não é assim. O problema não é meu, o problema é do outro. Ah, mas todo mundo é assim. Não nos esqueçamos, nós não somos mais todo mundo. Nós somos a imagem do homem espiritual, Jesus Cristo, bondoso, compassivo. Essa deve ser a atitude do verdadeiro discípulo, do homem e da mulher participante da vida de Cristo pelo batismo. É assim que o verdadeiro cristão tem que agir diante da realidade do mundo em que vivemos hoje. O nosso Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, é a continuação do Sermão da Planície que nós começamos a ouvir domingo passado. Jesus que desceu da montanha
Recordemos o que ele estava fazendo na montanha. Estava rezando. Ele não estava lá passando uma temporada de férias, ele não estava lá esquiando, certamente, mas estava lá rezando. O que marca um homem, o que marca uma mulher, um cristão de verdade, é a sua capacidade de oração. Ser homem, ser mulher, de tirar tempo para ter intimidade com Deus. Então ele desce da montanha e no seu sermão ele apresenta as 3 bem-aventuranças e as chamadas os 3 ais, ou as 3 maldições, podemos assim comparar. Aquele que faz a vontade do Pai vai ouvir bem-aventurados, o que não fizer vai ouvir ai de vocês, ai de vós. E ele então dá continuidade nesse seu sermão, apresentando uma atitude revolucionária. Por que uma atitude revolucionária? Porque o conceito da época ainda era a lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Ele vem fazendo algo inverso, apresentando algumas atitudes que são, como diz o outro, que mudam, que invertem os valores, até mesmo do grupo dos apóstolos. O grupo dos 12 que estavam junto com ele, até eles se sentem atingidos por estas palavras de Jesus Cristo. Ele inverte o conceito das coisas, e ele começa dizendo: amai os inimigos, fazei o bem, e bendigam e rezai. Atitudes que se fazia por quem? Só por quem nos era próximo. Ou seja, a lei dizia: rezem pelos vossos amigos, mas amaldiçoem os vossos inimigos. Ele vem e inverte. Além de rezar pelos teus amigos, você tem que rezar também pelos inimigos. Além de fazer o bem por aqueles que fazem o bem para você, você tem o dever, a obrigação de fazer por aqueles que te perseguem, por aqueles que te caluniam. Então são atitudes totalmente diferentes da mentalidade que o povo estava acostumado. Atitudes que são para serem colocadas em prática hoje. É muito comum a gente ouvir pessoas hoje em dia dizendo que deveria ser instaurado a pena de morte. Muito fácil exigir, querer a pena de morte para o outro. Mas e se fosse eu no lugar dele? Eu aceitaria também? Se fosse o meu filho, a minha filha que lá estivesse, eu aceitaria esta mesma proposta? Então é para a gente perceber que o cristão ele precisa ir além daquilo que o mundo quer. Lembrem-se das palavras de Paulo: nós não somos mais homens terrestres, somos criados à imagem do homem espiritual. E a figura desse homem espiritual é o próprio Jesus Cristo, que do alto da cruz ele não manda o Pai trucidar os seus agressores. Ao contrário, ele diz para o Pai: perdoa-lhes. Ele apresenta a imagem, o cristão, o discípulo, a discípula tem que ser semelhante ao Deus Pai, que é bondoso com justos e com injustos, que faz o sol nascer sobre bons e maus. É difícil entender isso, é complicado aceitar uma proposta como essa, mas ainda há o desafio de ser cristão, porque quem acha que ser cristão é fácil, quem acha que ser cristão é moleza, mas certamente não vai se decepcionar, porque não é fácil aceitar uma proposta como essa.
Imaginemos, achamos, será que a gente pensa que foi fácil para o Cristo do alto da cruz dizer perdoa-lhes? Não, para ele foi fácil, ele era Deus. Não, Senhor, não, Senhora. Quando ele estava lá na cruz, ele era tão humano quanto você. Estava sentindo dor, estava desesperado, que chegou ao ponto de dizer: "Pô, Pai, me abandonou, que sacanagem é essa?" Então ele era tão frágil, tão humano como nós. E como humano ele diz: perdoa-lhes. Por quê? Porque ele ensinou ao longo da missão dele que o perdão era a essência e não a vingança. Porque a vingança promove o que? Mais violência. Cria um chamado círculo vicioso. Violência gera violência. Enquanto que a prática do perdão, a prática do amor, cria um ciclo virtuoso. É assim que o cristão tem que proceder. Então reparemos que Jesus Cristo, nesse Evangelho, ele nos apresenta 3 categorias: os maus, os justos e os filhos de Deus. Os maus são aqueles que praticam o mal de qualquer jeito, e o mundo está cheio deles, que não levam em conta se é pai de família, que não levam em conta se o homem, se a mulher tem criança pequena em casa para criar, ele está pouco se lixando, ele está preocupado com o próprio interesse dele. Ele apresenta os justos, que quando recebem o bem, praticam o bem, mas que quando recebem o mal, praticam o mal. E apresenta os filhos de Deus, que praticam o amor em qualquer situação. Em qual dessas categorias nós nos enquadramos? Em qual dessas categorias os pais e os padrinhos da Clarice querem fazer com que ela se torne uma adulta? Como filha de Deus, a imagem do homem espiritual, como Paulo nos diz, que colocam a prática do amor, que colocam a prática da misericórdia, como Deus é misericordioso, um Deus que não julga, mas que quando julga, julga pautado pelo amor e pela misericórdia. Santa Faustina, ela nos diz que a nossa tábua de salvação é a misericórdia e o amor de Deus, porque é por essas 2 características que Deus vai nos julgar, pela misericórdia e pelo amor. Mas não só pelo amor e pela misericórdia dele, mas principalmente pela nossa misericórdia e pela nossa capacidade de amar. Se formos no mundo misericordiosos, Deus certamente será misericordioso conosco. Se praticarmos no mundo o amor, Deus certamente será amoroso conosco. Agora, se formos o contrário, certamente Ele terá que ser o contrário conosco. Por isso Jesus Cristo conclui dizendo: não julgueis para não serem julgados, não condenem para não serem condenados. Então, de que lado nós estamos? Do lado do Cristo, que é misericórdia, que pede perdão, que pede o amor, ou do lado do mundo, que pede a violência pela violência, a vingança como sinal de que tudo se resolve? Cabe a nós escolhermos de que categoria queremos fazer parte, que tipo de cristãos nós somos e que queremos que os nossos filhos e filhas se tornem. Louvado seja